Em março de 2022, personalidades ligadas à cultura, além de lideranças indígenas e comunitárias, se reuniram em Vitória para a terceira edição da Festa da Criatividade. O evento teve o objetivo de promover reflexões sobre o desmonte das políticas culturais no país nos últimos anos e apontar propostas para a reconstrução do setor. Neste episódio, Criatividade e Liberdade, reunimos depoimentos sobre os ataques à livre expressão artística, a importância dos grupos de resistência e ações que possam garantir o caráter libertário e criativo da cultura. A gente está vivendo um governo que instrumentalizou completamente, voltou a instrumentalizar a censura artística no Brasil, né? E a gente está falando de vários âmbitos, desde uma forma realmente pelas vias legais, então a gente vê projetos que têm imagens, ideais, ideários, imagéticos, livres e transgressores sendo censurados nos editais, ou então censurados em espaços mais oficiais, da onde a cultura ganha seu financiamento, mas a gente, na verdade, o que para mim também me assusta muito, que eu acho que vai deixar uma herança muito mais maldita e difícil de se livrar, é o espectro e é a forma com que a cultura está sendo vista, e isso sim as próximas gerações vão herdar, né? Então, quando a gente vive num país que a sua grande liderança executiva condena a vida de certas comunidades, então, onde ela condena e desmerece a vida de pessoas LGBTs, condena e desmerece a vida de pessoas negras, condena e desmerece a vida de mulheres, isso manda um recado muito forte para que tipo de arte que a gente vai produzir. Então, se essas pessoas merecem menos, se essas pessoas são menos gente no nosso país, logo a cultura e a arte que elas produzem também merecem menos visibilidade, também são menos, né? E é isso que me preocupa de fato, é a gente criar uma geração que vai ter impresso isso no seu ideal, na sua ideia do que é Brasil e do que é vida. A gente vê próximas gerações desmerecendo arte de mulheres, arte de indígenas, arte de pessoas negras, arte da comunidade LGBT. E é isso que me assusta de fato. Então, acho que é aí que está um dos pontos dos que eu mais temo em toda essa questão. A arte tem um caráter transgressor por essência, um caráter de experimentação, um caráter de inovação, um caráter de transformação justamente do comportamento que é padronizado. Então, a partir do momento em que a gente tem uma ameaça à liberdade de expressão artística, a gente tem uma ameaça à própria democracia. Hoje a gente tem no Brasil um cenário em que algumas agendas fazem com que se tente atropelar a liberdade de expressão artística. A gente tem uma agenda conservadora baseada em argumentos moralistas que fazem com que diversos espetáculos, exposições, liberdades de criação sejam interrompidas. A gente tem um desmonte institucional das políticas culturais que não cria condições para a liberdade de expressão artística fluir, né? E a gente tem, ao mesmo tempo, uma ofensiva autoritária no âmbito discursivo, narrativo, né? É isso, uma desinformação contra os artistas, uma tentativa de macular a reputação do setor artístico. Todo esse quadro, ele enfraquece muito as possibilidades de exercício da liberdade de expressão artística. Há uma violação constante, sistemática da criação hoje da liberdade de expressão artística. Isso é, inevitavelmente, também uma ameaça aos pilares da democracia. A gente produz um alimento, ressignifica símbolos, retrata a sociedade para que a própria sociedade se veja, né? Então tem um serviço muito sério que a gente faz, e além disso, a gente produz utopias, produz filmes, histórias, novelas para distrair as pessoas e para reforçar o seu sonho, né, de paz, né? Então tem um alimento espiritual, entre aspas, que a cultura traz e que o Brasil sofreu um grande abalo nesse lugar. E, paradoxalmente, na pandemia, ninguém sobreviveria sem uma série, sem
sei lá, uma televisão, sabe? E então, assim, eu acho que tem essa incompreensão, a incompreensão é tão grande, tem uma incompreensão e tem um revanchismo, né? Tem uma coisa de vingativa com os artistas, são de esquerda, os artistas, meio uma burrice. Essa nova onda que veio no mundo, né, com toda, já encadernado com uma apostila de milícia digital, de Steve Bannon, de Cambridge Analytica, de tudo isso. O primeiro alvo era a classe artística, o primeiro alvo é a arte, porque é onde você tem a liberdade. Então, isso é um movimento que está acontecendo no mundo, não é só no Brasil. O que aconteceu no Brasil é que esses fascistas realmente se organizaram, e isso a gente tem que ser levado em consideração, e fizeram essas conexões, e continuam fazendo essas conexões, e eu acho que eles tiveram resultado com isso. O target deles, né, o alvo deles principal é a cultura, a arte, porque é ali que você tem a força da liberdade de expressão, né? Então aquilo precisava ser de imediato criminalizado, demonizado. E de alguma maneira eles conseguiram atingir muita gente, da classe artística com a questão da milícia digital, chegando com bots, com agressores, com ameaças, né, trazendo o terror, o discurso de ódio, o medo. Então fez efeito, é uma coisa que realmente abalou a gente. Um sintoma muito forte disso é justamente as instituições culturais que deveriam estar amparando o setor artístico, criando as condições, protegendo, promovendo, né, criando espaços, são elas próprias as instituições que estão jogando contra o setor artístico, que estão prejudicando, que estão caçando, que estão perseguindo. Então, como reagir? A gente reage fazendo com que as instituições culturais elas voltem a ser republicanas, voltem a trabalhar democraticamente e voltadas para os seus segmentos culturais. A gente reage articulando o setor cultural para entender que cada uma das demandas dos setores são demandas diferentes e precisam de políticas culturais especializadas. Então a gente precisa integrar para recriar políticas públicas de cultura e a gente reage defendendo a democracia. A gente reage colocando os artistas na rua, fazendo com que os artistas se posicionem, fazendo com que os movimentos culturais se articulem para defender aquilo que é a condição primordial para o exercício da cultura, que é a liberdade democrática. É claro que a cultura, os movimentos sociais, todo o campo de ativismo e de militância social faz isso muito bem, mas a gente entendeu de uma vez por todas, né, que quando a gente tem um inimigo em comum e quando a gente luta junto contra eles, a gente consegue pensar em novas soluções. A cultura é especialista em pensar solução para o seu campo. Geralmente é assim, né? É uma coisa que é muito ingrata. Geralmente a vítima é a que mais arranja solução para o problema, porque é ela que vive ela de frente. Então, seja os movimentos sociais que constantemente tiram da cartola soluções para a exclusão que a sociedade, que eles têm da sociedade. No caso, a cultura, ela constantemente se reinventa, constantemente se reestimula e constantemente cria novos desejos de continuar lutando por si, né? Eu acho que a cultura que é isso, a importância da gente, a forma de resistir a isso é a gente continuar unido para a gente se reinspirar uns aos outros e criar novas culturas possíveis. Tudo que a gente chama de avanço democrático, eles chamam de comunismo. Tudo. Direitos humanos. É uma vergonha. A política antirracista, política de inclusão, política de diversidade, política LGBTQIA+. O governo chama de comunismo. Tamanho atraso do pensamento. E nós ficamos na linha de frente, né? Nós sofremos muito, muito. É um absurdo que a gente tem que ter lutado tanto para aprovar a Paulo Gustavo e a Aldir Blanc. Eu acho que principalmente a gente tem que focar nos jovens, entendeu? Porque os jovens que entendem muito, né, que estão ali na internet, hoje em dia qualquer jovem que a gente conhece entre 15 e 25 anos não tem televisão, está ali na internet. Então, você está me perguntando de estratégia, eu acho que a estratégia é essa, focar nos jovens, sabe? Levar a clareza dessa situação de fascismo e de mentira mesmo, né? Que é essa questão, que a gente deu um nome para isso tudo, que é fake news, né? Sou eu vendo
o que os slams estão fazendo, que a arte que é feita nas festas de periferia, ou o que eu vejo na literatura marginal, eu vendo essas coisas se tornarem palpáveis e presentes, que me faz querer produzir a minha arte também da melhor forma possível, que faz querer abrir espaço para que mais gente faça arte da forma mais autêntica possível. Uma arte, a única arte que é realmente transformadora e libertadora é aquela arte que é autêntica ao seu povo, é aquela arte que mostra a realidade, a fotografia da nossa realidade, né? Dentro da cultura, a gente trabalha exatamente com o que eu acho de mais assim, importante depois da comida e tal, comida de manter a pessoa viva, respirando e alimentada mesmo, é o que produz uma cultura, sabe? Porque ali você aprende, eu acho, a ler uma realidade, sabe? Ou várias realidades. Então, o que estou achando bom agora é que nós estamos ouvindo mais os indígenas, ouvindo mais os negros. Estamos chegando, nós negros, a lugares que não tinha nosso pensamento antes. E isso está furando algumas bolhas, sabe? Furando algumas bolhas. A gente tem coisas na nossa história da cultura, que a cultura ficou numa bolha também. A cultura só agora que está entendendo, eu estou falando dos profissionais de cultura, agora que está entendendo o quanto ela também é racista, o quanto ela também é homofóbica. Levou um susto ao ver esse espelho. Mas foi o que apareceu, sabe? O que apareceu do esgoto, os seres que vieram desse esgoto depois dessa nova vida brasileira, assim. Então as pessoas começaram a ver, olha, peraí, eu estou atrasada, eu não tenho nenhum amigo preto. Os jornais começaram a chamar a gente, descobriram que naquelas bancadas não tinha nenhum comentarista preto. É porque tem muito o que fazer nesse lugar, sabe? Mas não podemos parar. A gente produz signos, pensamentos, somos perigosos por isso. A única coisa que eu acho que a gente realmente precisa para a gente conseguir deslanchar é dividir as turmas. A indústria cultural do fomento. Entendeu? Eu acho que a gente dividindo essas turmas, e que são dinheiros diferentes, são propostas diferentes, acho que a gente vai avançar muito com isso. Vai fluir, porque eu venho do mainstream, eu venho da indústria cultural, e eu sei como isso pode ser massificante. Toda a questão que a gente tinha, né, com a Lei Rouanet, era isso, era uma opressão de mercado, é só dividir, é só ter políticas diferentes, né, para o que é realmente uma política de fomento de Estado e o que é uma política de indústria. São políticas diferentes. Se a gente conseguir essa clareza e essa organização, né, que somos o mesmo mundo, mas, né, em posições diferentes, eu acho que o Brasil, a gente, ou pelo menos, consegue se recuperar do que a gente perdeu. Reconstruir um novo programa de cultura, por exemplo, as produções culturais identitárias, por exemplo, as integrações regionais e territoriais, por exemplo, uma integração latino-americana. Há um novo ciclo de programa cultural que a gente precisa construir, e esse ciclo passa justamente por a gente entender que a cultura está no centro do realicerce democrático. Se ela não estiver nesse centro, a gente não reestrutura nem a cultura especificamente e nem a saúde democrática do Brasil como um todo.